Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então esse é o vídeo, parte 2, sobre as maiores dificuldades do início da advocacia. Então, se você não acompanhou o primeiro vídeo, clica para o próximo vídeo, para o vídeo anterior. E eu trouxe então, o nosso convidado aqui, que é o meu sócio do escritório, é o Gilson Batista. E então a gente está respondendo algumas perguntas que vocês mandaram no Instagram. Se você não me segue, eu vou deixar aqui embaixo, é @mundo-do-direito. Então vamos continuar com perguntas e respostas, né? Então é o seguinte, o Eric Hugo pergunta assim: como saber qual a área para se especializar e como escolher um possível mestrado? Então a dúvida dele é o seguinte: eu vou iniciar na advocacia, como é que então eu escolho a minha especialização? Qual que é a tua dica para ele? Bom, acredito que uma dica que eu posso dar, até pela minha experiência mesmo, né? Que eu posso passar para ele ali, durante mesmo a graduação tu vai se adaptar em uma determinada área, né? Aí, por exemplo, eu sempre gostei da área ambiental, né? Aí fiz meu TCC em ambiental e logo após finalizar a graduação já iniciei minha pós na área de ambiental. Acredito que, como eu mencionei, durante a graduação ali, a pessoa vai seguir uma determinada área. Por exemplo, eu gosto mais dessa área aqui, tenho mais facilidade nessa área. E acredito que seria isso aí que a pessoa vai conseguir ali, meio que se decidir o que seguir ali. Se identificar. Eu também tenho uma dica em relação a isso, é que, por exemplo, se você já está no escritório de advocacia que tem determinada área, por exemplo, você sabe que teu escritório atua muito em direito de família. Então você sabe que para permanecer naquele escritório, ou mesmo se você é o teu desejo de se aperfeiçoar, o ideal é que, se você já trabalha numa área que já tem determinada especialidade, que você então siga naquilo, porque a possibilidade da pós te dar uma rentabilidade é muito maior. Então ficam essas dicas aí na escolha da especialização. E também posso acrescentar algo a mais ali, né? Por exemplo, terminei minha pós, não gostei muito. Aí tenho desejo de fazer essa outra área. Talvez faz umas 2, 3 pós ali, talvez a pessoa prefere alguma outra área ali, né? Às vezes você se redescobre. Redireciona, né, para em uma outra área. E acaba gostando mais, né? Porque às vezes aquela área que tu escolheu antes ali, tu não acaba atuando. E durante a caminhada ali, tu acaba indo para alguma outra área ali também. Isso também aconteceu no meu caso, né? Porque eu sempre gostei muito de penal, fiz estágio na faculdade de penal, mas durante então o escritório, né, a gente viu a necessidade, eu senti a necessidade de me especializar em direito imobiliário, que é uma coisa que tem na região. Então você vai, ao longo da tua carreira, você vai se redescobrindo também. Então vamos para a pergunta do Pedro Moraes, que ele perguntou o seguinte, é bem interessante essa dúvida dele. Como identificar o tipo de ação certa para o cliente? Bom, aí a gente já começa quando o cliente chega diretamente ao escritório, né, e conta lá o que aconteceu com ele. Durante a entrevista ali que o advogado faz com o cliente ali, a gente já tem uma noção em qual peça ali fazer, né, para fazer a defesa dele. Em alguns determinados casos ali, a gente meio que fica em alguma dúvida, né, porque pode ser, dependendo do caso, como eu mencionei, pode caber várias ações ali. Depois ali a gente geralmente senta ali e acaba meio que debatendo ali para ver qual que é a melhor maneira para ter uma melhor solução no caso do cliente, né? Para ficar mais fácil, pessoal, é sempre importante você identificar primeiro, né? Ele vai te contar a história dele, qual que é o problema dele, e aí você vai identificar se é um problema civil, se é um problema trabalhista, se é um problema penal. Então ali você já vai definir, né? Isso aí você já sabe. Então depois disso, você vai ver se cabe uma peça inicial, por exemplo, ele quer um pedido, ele quer declarar alguma coisa, né, perante o juiz, ou se ele é o réu no caso dessa ação, porque geralmente se ele é o réu ele já vem com alguma intimação, né, de algum processo que ele está respondendo, então aí você já sabe se é uma peça inicial, se é uma peça de defesa. E também, dependendo do caso, ele já aparece com recursos, né? A gente já pegou o caso de já começar com agravo de instrumento. Então, tudo isso aí é conforme a prática mesmo, né? Eu acredito que ele, não sei se qual que é o nome da pessoa ali mesmo. Aqui é o Pedro Moraes. Não sei se tu tá na graduação ainda, Pedro. Mas eu tinha, durante a graduação, quando eu tinha exercícios, até no estágio mesmo, quando eu chegava ali para um cliente ali, como a gente não tinha muita experiência, a gente tinha essa dificuldade mesmo, assim, em identificar qual peça que é a cabível mesmo. Sim, sim.
Então, eu espero que tenha respondido essa sua dúvida, né? Mas o ideal mesmo é você, a cada atendimento, Sim. você vai aprendendo a lidar de uma forma melhor e com o também, teu né, cliente. acrescentando durante o tempo ali, com a experiência ali, o cliente chega ali já conta o que realmente aconteceu e provavelmente tu já, Vai ficando. na tua cabeça ali já, na hora que ele estiver Aham. contando, tu já vai ali, essa vai ser a peça cabível, né? Isso vai da experiência mesmo. Isso, vai ficando cada dia mais natural. Então, a Kelly Regina perguntou o seguinte: como cobrar honorários em um momento crítico que vivemos no país sem desvalorizar o nosso trabalho? Bom, essa aí acho que é uma das perguntas ali que bem interessantes, né? No escritório que é nosso ali, a gente não tem muitos clientes inadimplentes. Até porque a gente opta por várias opções. Uma delas é opções por boleto, né? Que eu acredito que cabe bem no bolso do cliente ali. Também tem a opção, pode fazer diretamente no depósito bancário. E acredito que essas duas opções ali sejam bem Condições, né? interessantes ali. Primeira coisa que a gente leva em consideração é a tabela da OAB. Então, assim, vamos desmistificar um pouco isso de que, tá ali na tabela. É claro que a gente sabe dessa realidade, mas você tem que considerar não só a tabela, mas o teu início de carreira. Então, assim, às vezes o que um advogado está cobrando não vai ser a tua realidade, porque o cliente também pode se assustar. Então, a gente tenta fazer o quê? Apesar de que não pode se desvalorizar, a gente tenta preços um pouco mais acessíveis. Sim. E de que forma que é esse acesso que a gente faz? Geralmente nós cobramos então uma entrada, isso é permitido pelo estatuto, né? Então nessa entrada você mais ou menos já vai saber, né? A gente sempre conversa. Se o cliente já dá aquela entrada, isso tem uma grande possibilidade de que lá no final ele vai acertar tudo, né? As parcelas. E isso aí a gente já tem como base da entrada. E depois a gente dá a condição de parcelamento, que ajuda muito, né? E essas parcelas também a gente deixa um pouco para o cliente definir quanto que ele pode pagar. Porque não adianta a gente estipular um valor alto que ele não vai conseguir pagar, né? É muito importante que a Kathleen mencionou é seguir a tabela da OAB ali, né? Para ter a valorização do advogado também. Porque tem muitos escritórios, ou até profissionais autônomos, que cobram valores bem inferiores à tabela. E isso acaba meio que gerando uma desvalorização, né, da advocacia. Sim. E nós temos também uma pergunta da Laís Oliveira, que ela quer alguns conselhos de como iniciar a advocacia do nada, como diz ela, né? Ela diz, na verdade, se do nada é com pouco tempo de formada. E também se é possível isso sem uma especialização ou sem uma pós. Bom, isso aqui eu já queria iniciar, né? Porque ela diz assim, se eu posso, então, iniciar a advocacia sem uma pós. Na verdade, você pode iniciar a advocacia, né? Já inscrito na ordem, com a tua carteirinha, então você não tem a necessidade de ter uma especialização, até porque teu cliente, em raros casos, né? A não sei que você seja só especialista naquilo, ele geralmente não vai querer saber o que você... se você já está formado, se você está na pós-graduação ainda, né? Então, assim, alguns conselhos, né? Para quem está começando assim do nada, como diz ela. Como a Cat mencionou, né? O cliente chega lá e não quer saber se tu é especialista em determinada área ou não, né? Ele quer que resolva o problema dele, né? E como no início é sempre complicado, né? Praticamente a gente começou nosso escritório do zero. E pegamos a sala ali, montamos os móveis, tudo, fizemos tudo planejado. E foi de cara mesmo, né? E é complicado de início ali mesmo. Então, assim, algumas dicas que a gente pode te dar, a primeira delas, que eu sempre falo aqui no canal, é que você tem que ter a coragem de iniciar na advocacia, porque se esse é o seu sonho, se esse é o seu objetivo, é todos os dias. E uma outra dica que eu acho interessante é que você nunca deve deixar de estudar, né? Para sempre estar resolvendo aquele teu problema resolver o problema do teu cliente da melhor forma. Então, até porque eu penso que depois da graduação, né, depois formado com a carteirinha da OAB, as horas de estudo são bem mais do que antes, né? Nunca vai ter que parar de estudar. Isso a gente vê constantemente porque são todos os dias, né? E cada caso a gente tem que E também atualizações de lei que diariamente muda, como teve a reforma trabalhista, agora provavelmente previdenciário, Código Civil aí que teve recentemente, mudou. Também. Aí diariamente é um estudo
para sempre, né? Optar pela advocacia e seguir advogando, não tem como parar de estudar, não. É verdade. Então, pessoal, espero ter sanado algumas dúvidas de vocês. A gente também fica aberto aqui, né? Sim. Se vocês quiserem deixar aqui embaixo, a gente pode fazer outros vídeos também. Deixem seus comentários aqui. E eu espero que vocês tenham gostado. Te agradeço muito, né? Por estar dando a oportunidade aí pro pessoal, né? Uma segunda opinião, porque eu sempre falo aqui no canal, mas é bom a experiência de outras pessoas. Como a gente começou ali do zero e tá dando certo, né? Qualquer dúvida é só mandar pergunta ali no canal que a gente tenta responder da melhor maneira possível. Isso aí, pessoal. Para ajudar o pessoal que também está começando, né? Sim. E praticamente tem muitas dúvidas aí, principalmente como conseguir clientes, como abrir o escritório. Aí o pessoal fica com essa dúvida, né? Será que vai dar certo ou não? É verdade. Então, dou essa dica, né? Para saber se vai dar certo, tem que dar o primeiro passo, né? Senão nunca a pessoa vai saber se vai dar certo ou não. Tem que tentar. É isso aí então, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá um curtir aqui embaixo, se inscreve no canal. Chama mais pelo Gilson aqui no nosso canal que ele vem responder as perguntas, viu? Então, pessoal, eu te espero então nos próximos vídeos. Não deixa de se inscrever. É isso, pessoal. Até a próxima.